Boa noite a todos. Uma imensa satisfação estar aqui com os senhores, nesse momento tão especial. Eu gostaria de, nessa ocasião, saudar e parabenizar o deputado delegado Olim por essa iniciativa, por encampar esse evento e essa ação que está sendo realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E na sua presença, deputado, eu cumprimento todos os integrantes dessa mesa e todos os senhores que estão conosco nesta noite. Quando nós assumimos a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas no governo federal, nós tínhamos no Brasil um cenário absolutamente desafiador. Nós tínhamos um alto consumo de drogas no nosso país, só para que os senhores possam ter uma ideia, de acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. O Brasil é o primeiro mercado consumidor de crack do mundo, sendo responsável pelo consumo de cerca de 20% dessa droga. Nós tínhamos enfrentado um aumento importante de pessoas em situação de rua por conta de dependência de álcool e outras drogas. Aumento das cenas abertas de uso de drogas em todos os países, em todos os estados, todas as cidades. As cracolândias vinham se disseminando Brasil afora. Aumento das taxas de suicídio. Para que a gente possa ter uma ideia, deputado, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. E nós viemos enfrentando no Brasil um aumento importante das taxas de suicídio nos últimos 20 anos. Aumento do afastamento do trabalho pelo INSS. É importante frisar aqui que, historicamente, deputado, o aumento do afastamento do trabalho pelo uso de drogas vinha sendo primordialmente por conta do uso do álcool. Entretanto, desde 2007, o uso de drogas ilícitas, como cocaína, crack, acabou ultrapassando o afastamento do trabalho quando nós comparamos com o uso do álcool. E esse número, infelizmente, só vinha aumentando. Uma outra situação importante era o aumento do encarceramento de pessoas com dependência química em nosso país. E isso não porque a lei de drogas, nem a antiga, nem a atual, pune com prisão pessoas dependentes químicos que são flagradas com drogas, desde que, obviamente, seja comprovado que essa substância seja para o seu consumo próprio. O que vem acontecendo é que as pessoas com dependência química não recebiam o tratamento apropriado, acabavam, então, por conta disso, se vulnerabilizando, entrando em conflito com a lei. Em vez de receber tratamento, essas pessoas acabavam parando no cárcere. Uma outra situação que vinha acontecendo em nosso país era o aumento dos homicídios. A gente sabe que parte considerável dos homicídios, assassinatos no Brasil, vinha sendo relacionado ao cenário das drogas. Só no ano de 2017, nós fechamos com mais de 65 mil homicídios no nosso país, e com taxa, ano a ano, cada vez maior. Diante desse cenário, que mostra problemas importantes que nós vimos tendo na área do tratamento, da recuperação de pessoas com dependência química, e, obviamente, também na área de prevenção ao uso de drogas, em 2019, assim que assumimos a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas no governo federal, nós trabalhamos, deputado, para a publicação daquela que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas. Foi publicado em 2019, no mês de abril, ainda no começo da atual gestão do governo federal, por meio de um decreto do presidente da República, o decreto 9761. E a nova Política Nacional sobre Drogas foi seguida a publicação da nova Lei de Drogas, a Lei 13.840. Essas duas novas normativas se alinham entre si e buscam dar novos direcionamentos, novos norteamentos para as ações, tanto do poder público como também de toda a sociedade, para o enfrentamento mais efetivo dos problemas relacionados às drogas em nosso país. Essas duas normativas, basicamente, colocam a necessidade de nós termos ações mais duras contra o narcotráfico, contra o crime organizado ligado ao narcotráfico, e ações mais efetivas para a recuperação de dependentes químicos e para a prevenção ao uso de drogas. É muito importante que nós tenhamos em mente
que as ações para o enfrentamento às drogas e para o enfrentamento a todas as mazelas causadas por elas na sociedade precisam acontecer em várias frentes. Nós não podemos ter políticas públicas mancas. Nós não podemos ter políticas públicas claudicantes. Por conta disso, então, nós temos trabalhado no governo federal, desde então, com ações na repressão, no tratamento e recuperação de dependentes químicos e também na prevenção. Na área da repressão ao tráfico de drogas, ao crime organizado ligado ao tráfico de drogas, nós, os senhores imaginam que estejam acompanhando, nós temos batido recorde atrás de recorde, deputado, de apreensão de drogas, por meio das ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e em parceria com os órgãos de segurança pública dos estados e municípios. E aqui eu aproveito a ocasião para agradecer e parabenizar a todos os representantes das Forças de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, que têm trabalhado conosco, do governo federal, nessas ações tão exitosas na área de repressão. Ainda na área de repressão, nós publicamos uma lei, a Lei 13.886, que tem nos ajudado, deputado, a realizar uma ação de grande importância no enfrentamento às drogas, que é a alienação antecipada dos bens do narcotráfico. A partir de agora, ainda antes de terminar o processo contra o narcotraficante, antes de ser transitado em julgado o processo contra o narcotraficante, já há possibilidade de se alienar o seu bem, pegar esses bens, transformar em recursos por meio de leilões e aplicar esses recursos às políticas públicas de enfrentamento às drogas. Muito importante. Ou seja, nós temos buscado utilizar o recurso do narcotráfico contra o narcotráfico. A ideia aqui é matar dois coelhos numa cajadada só, ou seja, diminuir o poder financeiro do narcotráfico e pegar esse recurso e aplicar nas políticas públicas de enfrentamento às drogas. E agora, mais recentemente, a gente tem conseguido, além de fazer os leilões dos bens apreendidos com o narcotráfico, a gente tem conseguido também fazer doações desses bens para entidades que trabalham na recuperação de dependentes químicos e também na prevenção ao uso de drogas. Só nesses últimos meses, agora, nós conseguimos doar mais de 100 veículos para essas entidades. E agora, deputado, a gente está lançando, semana que vem, uma portaria no governo federal que vai passar a permitir que nós doemos também bens imóveis apreendidos com narcotráfico. Tanto é que a primeira ação, a primeira doação vai acontecer em Belo Horizonte. A gente vai doar uma mansão apreendida com narcotráfico na Lagoa da Pampulha para uma entidade que trabalha na recuperação de dependentes químicos. E a ideia é que a gente possa intensificar cada vez mais essa ação. Uma outra coisa que nós temos feito também é um trabalho na área de recuperação de dependentes químicos, que é uma outra frente importante de trabalho sobre a qual nós temos nos debruçado no governo federal. Com a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, nós ampliamos a rede assistencial de cuidado e recuperação de dependentes químicos. Antes, infelizmente, por questões absolutamente ideológicas, sem nenhum lastro na realidade, sem nenhum embasamento técnico científico, importantes serviços que deveriam compor a rede de assistência às pessoas com dependência química, esses serviços foram excluídos dessa rede assistencial e, por conta disso, começaram a ser fechados, o que levou a grande desassistência às pessoas com dependência química no nosso país, e muito por conta disso, os resultados que nós vimos tendo eram esses resultados pífios que nós acabamos de ver anteriormente. Nós começamos a investir em serviços de base comunitária, como ambulatório, saúde mental, centros de atenção psicossocial, entretanto, sem nos esquecermos de serviços que são importantes, como, por exemplo, serviços de internação. E esses serviços vinham sendo fechados, inclusive aqui no estado de São Paulo. É importante nós aproveitarmos a ocasião para dizermos que, infelizmente, o governo do estado de São Paulo ainda vem fechando sistematicamente leitos de internação psiquiátrica, o que vem causando grande desassistência e dificuldade de tratamento para pessoas que apresentam quadros agudizados. E a internação não pode ser vista como castigo, como punição. A internação, na verdade, é um cuidado à pessoa que apresenta um quadro clínico agudo, que está se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco.
A internação nessa situação é absolutamente necessária. Inclusive, na nova lei de drogas, que nós publicamos em 2019, nós colocamos o Instituto da Internação Involuntária para o dependente químico, pois sabemos que em muitas situações a pessoa com dependência química pode estar se colocando em risco. A gente acabou de ver, a gente vinha tendo no Brasil aumento importante das taxas de suicídio, muito por conta da dificuldade que as pessoas iam ter de encontrar tratamento adequado, inclusive de internação. Então, não é possível nós pensarmos numa rede assistencial que foque apenas num tipo de serviço. E a gente, então, tem buscado aumentar a oferta também de leitos de internação em hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, porque isso é muito importante para as pessoas que apresentam quadros clínicos agudizados. Temos trabalhado também para ampliação das vagas, deputado, financiadas pelo governo federal em comunidades terapêuticas. E aqui eu aproveito para parabenizar todos os representantes das comunidades terapêuticas presentes nessa noite aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós saltamos em 2019 de 2.900 vagas financiadas pelo Poder Público Federal em comunidades terapêuticas para cerca de 11.000 vagas. Hoje nós financiamos cerca de 500 comunidades terapêuticas em todo o país. E agora acabamos, ontem, dia 9, acabamos de fechar o contrato, deputado, com mais 202 comunidades terapêuticas em todo o país, com aumento de mais 6.300 vagas. A gente passa, então, de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas para 17.300 vagas nesses últimos 3 anos. Um aumento importante para que a gente possa facilitar o acesso das pessoas com dependência química ao tratamento, ao acolhimento nessas entidades. Hoje a gente vai passar, então, a financiar vagas em cerca de 700 comunidades terapêuticas em todo o país, e o nosso objetivo no ano que vem, se Deus quiser, é conseguirmos orçamento para passarmos de 25.000 leitos de acolhimento em comunidades terapêuticas em todo o país. Uma outra coisa que é importante também é que nós temos trabalhado com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Nós, inclusive, temos ajudado a aportar recurso financeiro para esses grupos, como Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda Esperança, o GEV. A gente tem trabalhado com a Pastoral da Sobriedade. São grupos importantes que dão suporte para o dependente químico em recuperação e também para a sua família, porque é de extrema importância nós trabalharmos com as famílias dos dependentes químicos nesse processo de recuperação, é assim que nós temos buscado trabalhar. Além disso, temos trabalhado também em cooperação com os grupos anônimos, como AA, NA, Alanon, Naranon, que dão suporte aos familiares, que dão suporte aos dependentes químicos em recuperação. Inclusive, nós acabamos de lançar, deputado, uma linha em parceria com Narcóticos Anônimos, uma linha de ajuda 132, que as pessoas podem ligar de maneira gratuita para receber informações do Narcóticos Anônimos, onde tem sala que as pessoas podem visitar. Enfim, a gente tem trabalhado em parceria com todos esses grupos que militam, que auxiliam as pessoas no seu processo de recuperação. Isso é extremamente importante. Além disso, nós temos trabalhado também para, nesse momento de pandemia, para ampliarmos a nossa rede assistencial, focado nesse momento específico, nesse momento sanitário difícil que nós ainda estamos vivendo. Nós aumentamos, além de todas essas vagas nas comunidades terapêuticas, nós aumentamos mais 1.500 vagas nesse período de pandemia, por atendimento das pessoas com dependência química em situação de rua nas comunidades terapêuticas. No que diz respeito, então, a outra frente de ação, que diz respeito à prevenção, o que nos traz hoje aqui, deputado, nós criamos no governo federal uma inovação, nós criamos o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, universidade, então, aqui desse estado, com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, com o objetivo de nós trabalharmos em vários contextos de prevenção, já que as ações precisam ser em várias frentes e acontecerem de maneira articulada. E nesse contexto, então, nós temos realizado várias ações, como, por exemplo, campanhas de conscientização da população em relação aos malefícios das drogas. Nós temos trabalhado com o PROERD. Em 2019, nós firmamos um acordo de cooperação técnica, deputado, e aqui eu saúdo os nossos amigos do PROERD aqui de São Paulo. Em 2019, nós
firmamos um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares para parceria com o PROERD, para o fortalecimento do PROERD. Inclusive, nós temos ajudado no aporte financeiro para fortalecer o PROERD onde ele já está e para ampliar o PROERD para outros lugares onde esse programa ainda não se encontra. E nessa semana agora, na terça-feira, eu estive em Brasília, houve a reunião lá em Brasília do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais e nós firmamos um outro acordo de cooperação técnica para ampliarmos ainda mais a parceria com o PROERD. Temos trabalhado também num programa importante que é o PROFESP, um programa com as Forças Armadas, buscando levar pessoas, adolescentes, crianças em situação de alta vulnerabilidade social, para que elas possam passar o contraturno escolar em unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, para que elas possam, nessas unidades, fazer atividades esportivas e ficarem longe do mundo das drogas e da ação do narcotráfico. Temos trabalhado também no projeto Cuidar, buscando atuar junto a populações específicas, populações tradicionais. Começamos esse projeto em Dourados, Mato Grosso do Sul, com população indígena, mas vamos trabalhar também com população ribeirinha, quilombola, extrativista. Temos trabalhado também com outras ações que buscam interiorizar as estratégias de prevenção em nosso país, com a parceria com o Instituto Recriar Vidas. Estou voltando ontem do Tocantins, lá no estado do Tocantins, nós estamos em 46 cidades com as ações de prevenção nessa parceria com o Instituto Recriar Vidas, e estamos expandindo isso para outros estados do país. Temos trabalhado também na prevenção a acidente automobilístico relacionado ao uso de álcool e drogas, prevenção do suicídio, enfim, temos buscado agir nas mais variadas frentes de prevenção. E, por último, nós lançamos um programa chamado Refeição em Família, que busca realizar ações de prevenção às drogas, deputado, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares. É importante estarmos aqui, porque muitas vezes a gente pensa em ações de prevenção, ações que podem, no primeiro momento, parecer muito custosas à sociedade, aos órgãos públicos, mas se nós estimularmos, por exemplo, as pessoas a fazerem refeições em família, com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, tem vários estudos científicos mostrando que isso é um fator importante de proteção ao uso de drogas. Nesse contexto de prevenção, nós temos atuado também de uma maneira bastante forte e contundente, deputado, contra estratégias que buscam a legalização das drogas hoje ilícitas. Nós temos ação junto à Anvisa. Em 2019, nós conseguimos impedir que a Anvisa liberasse no Brasil o plantio da maconha. Nós temos ação também importante no Congresso Nacional, temos tido uma ação dura contra a aprovação do projeto de lei 399 de 2015, que busca a criação do marco regulatório da maconha em nosso país. Temos uma outra ação forte, firme, no Supremo Tribunal Federal, no STF, contra uma ação civil pública que busca a descriminalização de todas as drogas em nosso país. Inclusive, trabalhamos na Marcha das Famílias contra as Drogas, conseguimos fazer com que o STF tirasse de pauta esse tema. E também, internacionalmente, temos nos colocado contra qualquer iniciativa nas cortes e nos órgãos multilaterais internacionais que buscam, em algumas situações, reduzir o controle sobre as drogas ilícitas. Isso porque, deputado, as experiências de países que reduziram o controle sobre as drogas ilícitas, como, por exemplo, a maconha, estados americanos que seguiram esse caminho, infelizmente, têm tido grande problema de aumento de consumo de drogas, aumento da dependência química e aumento de uma série de problemas relacionados a esse contexto, como, por exemplo, aumento de acidentes de trânsito, aumento de quadros psiquiátricos graves, como quadros psicóticos. E temos buscado também, deputado, ações que buscam uma maior regulação das drogas lícitas, como, por exemplo, o álcool. No Congresso Nacional, nós temos trabalhado em parceria para a aprovação de um projeto de lei muito importante que busca cercear, reduzir a possibilidade de propaganda de bebidas alcoólicas. Essa é uma tarefa difícil, porém é uma tarefa que toda a sociedade brasileira precisa se engajar. E os resultados de ações mais duras no enfrentamento às drogas, deputado, esse é o caminho para a gente ter resultados melhores.
muitos grupos políticos costumam dizer de maneira absolutamente falaciosa que, para a gente enfrentar os problemas relacionados às drogas, a gente precisa reduzir o controle, descriminalizar drogas, legalizar drogas. Isso não procede. Só para a gente pegar um exemplo aqui, deputado, a gente vinha tendo no Brasil aumento sistemático dos homicídios no nosso país. Como eu já disse, a gente chegou a fechar 2017 com mais de 65 mil assassinatos em nosso país. Agora, 2019, nós reduzimos em 20% as taxas de homicídio. Esse ano, só no primeiro semestre, reduzimos homicídios no Brasil em 10%. São vários os fatores relacionados a isso, mas com certeza a ação mais enérgica contra o narcotráfico e no controle das drogas é uma das causas dessa redução das taxas de homicídio em nosso país. Diante disso, então, deputado, eu fico muito contente de estar aqui nesse momento, podendo compartilhar com colegas que militam nessa causa. Estou aqui buscando colocar o governo federal à disposição dos senhores. Nós temos buscado essas parcerias com essas forças vivas da sociedade brasileira, para que a gente possa ter ações com resultados mais efetivos. E o engajamento da sociedade civil é extremamente importante para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos indicadores e os nossos resultados. Então, deputado, mais uma vez, parabéns ao senhor, parabéns a todos que estão aqui, que têm se dedicado a essa causa tão nobre e tão importante para o nosso país. Muito obrigado mais uma vez.